E o tema do Estúdio Câmara de hoje é o cinema brasileiro, depois do Oscar. O sucesso de Ainda Estou Aqui renova as expectativas sobre o futuro do cinema brasileiro. Será mesmo? É isso que nós vamos conversar nesta segunda-feira, aqui no Estúdio Câmara, com o doutor em Educação, Arte de História da Cultura, foi diretor do Museu de Som e Imagem aqui de Campinas, o Alexandre Sônego com a gente através do Zoom. Com a gente também tem a produtora de filmes independentes na região de Campinas, a Lu Chagas, e o nosso professor Caio Lazaneu, que é diretor do curso de Cinema e Audiovisual da PUC Campinas, já estão com a gente no estúdio e daqui a pouquinho nós vamos conversar com esse pessoal, né? Que bom, que maravilha. Agora eu pergunto para os nossos entrevistados, essa conquista, né, pode ajudar o Brasil a ter aí o prestígio mundial sem o uso de força? Porque só se fala de Oscar e o Brasil pela primeira vez, então, recebendo, né, o Oscar. Isso impulsiona o cinema brasileiro? Vamos lá, começando por você, Lu. Olha, eu vejo essa conquista, né, aí do cinema brasileiro com esse Oscar, assim, como um marco histórico, como o próprio Daniel falou, que reforça a potência da nossa produção audiovisual, né? Uhum. Não apenas valoriza a nossa cinematografia, mas eu espero e estou torcendo muito, né? Abre portas para novas oportunidades, desde investimentos e até um maior interesse do público pelas obras nacionais. Muito bem. A gente vai batendo papo com a Lu e também com o nosso professor Caio. E a pergunta segue a mesma, aquela situação. A partir desse momento, né, que o nosso cinema brasileiro ele tem aí essa visão mundial, qual que é a perspectiva referente a verbas públicas e privadas? Porque a gente sabe que o cinema, para que ele seja algo que esteja aí sendo produzido, porque não pode parar, então é uma coisa diária, precisa de investimento, né, Lu? Sim, precisa. Eu vejo que o Oscar, por si só, ele não vai garantir um crescimento sustentável do cinema brasileiro, né? Uhum. Realmente é muito importante que haja políticas públicas e privadas, né, que elas sejam consistentes, incentivando e fortalecendo a produção nacional, né? E essas políticas, elas envolvem aí financiamento a novos projetos, apoio à distribuição e exibição de filmes brasileiros, óbvio e claro, incentivo aí à formação profissional e infraestrutura, né? Uhum. Porque para a gente ter, para esse impacto desse prêmio internacional assim ser duradouro e não apenas um momento simbólico, e gerar realmente efetivas transformações no setor, né? Você imagina um filme sem trilha, o que acontece? Você que é produtora, Lu, o filme precisa Não. de uma trilha, então a música está atrelada ao cinema, sem dúvida nenhuma. Com certeza, a gente comentava aqui enquanto ouvíamos aí a entrevista com o maestro, a diferença, enquanto a gente está ali no processo de edição, na parte de montagem de imagens, né? E aí, quando chega aquele momento que vai ali para o editor de som, mixagem, e que entra a trilha, como ganha um tamanho muito maior, o filme, né, a história da cadência, a trilha traz ritmo, a trilha demonstra sentimentos, né, traz já emoções ali, muitas vezes antes do fato em si, né, e reforça os acontecimentos que estão na tela. Então, assim, é fundamental mesmo. É verdade, né? E quando fala de cinema, a gente está aqui do lado de uma atriz, né? Uma produtora, e ela pode falar o que traz, né? Esse Oscar 2025 traz para o cinema nacional, só que qual que é a verdadeira realidade, né? O que se vive no dia a dia para quem é produtor, para quem trabalha com cinema, que tem ali correndo nas veias, né, a arte cinematográfica. Não é todo esse brilho, esse glamour? Conta pra gente, Lu. O glamour e o brilho dura segundos, né? Para você chegar nesse momento, você tem aí muita luta, muito trabalho. É uma estrada realmente grande que a gente tem que percorrer. O Alexandre mesmo falou aí da questão das leis de incentivo.
felizmente aí realmente a gente viu, eu, colegas, todo mundo, né, pôde constatar aí assim um recurso que ótimo, temos um recurso, né, mas que realmente limita muito a nossa produção e isso pode impactar em qualidade, no resultado mesmo, né, Uhum. final. Campinas é sim um polo criativo, tem uma cena cultural rica, diversificada, né? Existem inúmeras iniciativas aqui, inúmeros colegas produzindo muita coisa boa, né? Eu mesmo tenho trabalhado aí no audiovisual através de parcerias. Uma das mais consistentes e constante é com o cineasta Rafael Santin, da Santin Filmes. Nós já produzimos vários curtas-metragens, um episódio piloto de uma série de forma totalmente independente e temos aí 2 longas-metragens inéditos em fase de distribuição e tudo produção local. Sim. E isso nós, assim, né, assim como outros cineastas, o André Luiz, com o filme dele Tração, que é aquele das motos, isso aumenta a visibilidade da cena local. E é muito importante, né? Mas não é fácil. Realmente não é fácil. A gente precisa que esses investimentos sejam contínuos e estruturados. É verdade. Mas só para a gente dar uma resumida, assim, a importância, né, do cinema brasileiro, do cinema campineiro, de guardar tudo isso e do Oscar aí que deixa um marco na nossa história e já junto com as considerações finais, Lu. Realmente, como eu falei no início, né, é um marco histórico que eu espero que repercuta aí transformações significativas no setor. Quero até aproveitar aqui, você falou do núcleo de animação, né, parabenizar esse espaço de criação, de experimentação e de capacitação, né? O núcleo de animação de Campinas, ele é consolidado como um espaço de formação e de criação. Então, parabéns, aí 50 anos, né? Se você conseguir existir por 50 anos num caminho tão difícil, realmente parabéns. A CTAV, que eu considero aí um pilar muito importante de Campinas, né? Esse coletivo, esse agrupamento de pessoas que representam os interesses do setor, aí buscando formas de valorizar a nossa produção cultural, de valorizar a memória cultural, né, e de sugerir políticas públicas que possam beneficiar o nosso setor. Realmente, o Oscar ele é um ponto alto, mas tem muita coisa antes disso e que vale a pena também, né? Já foi falado aqui, a cadeia produtiva ela é enorme, cinema não se faz sozinho, jamais. A gente gera um PIB aí, tem uma geração de renda sabida, que é considerável e precisa ser valorizada, ademais daquelas do blá, 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 das leis de incentivos, né, que você comentou, professor. A economia criativa, ela se retroalimenta. Então, nós temos o Condecine, que existe uma taxa do cinema internacional que vem, de todo mundo que produz, de cada filme que vai para a tela de cinema, e essa taxa, ela retroalimenta o sistema. Então, nós não estamos tirando de lugar nenhum, que fique claro.